Em 3 meses, Vitor Pereira desmanchou o Flamengo, campeão de 2022. Quero te ouvir, Monique. Verdadeiro ou falso? Em 3 meses, Vitor Pereira desmanchou o Flamengo, campeão de 2022. Eu vou de verdadeiro. Há um tempo a gente fez um verdadeiro ou falso aqui, até falando se o trabalho do VP era pior que o trabalho do Paulo Souza. Na ocasião, eu votei falso, né? Porque o que eu dizia era que o Paulo Souza tinha um problema sério de vestiário, né? De relação com os jogadores e de mudar todo mundo de posição. Mas se a gente fizer um recorte daquele verdadeiro ou falso que a gente fez, deve ter, sei lá, um mês mais ou menos, o Flamengo piorou muito daquele um mês pra cá que a gente fez aquele verdadeiro ou falso. Então, assim, era um momento em que o Vitor dava declarações dizendo que o time estava em evolução, que ele estava vendo coisas boas. Nesse meio do caminho, o Flamengo perdeu outros títulos e um mês depois, aqui mais ou menos, a gente está falando de uma atuação pavorosa do Flamengo ontem. Então, é muito difícil. Esses pontos de evolução a gente não vê. A gente, de lá para cá, o esquema mudou, porque quando a gente fez aquele verdadeiro ou falso, o Flamengo ainda jogava numa linha de 4, ainda era um esquema parecido com o time do Dorival Júnior, e agora o esquema mudou. Tudo bem ele implementar as ideias dele, a forma de jogar, mas assim, ontem para mim foi muito emblemático. No primeiro tempo, o Alcas tem 2 oportunidades que o lateral direito deles, ou o jogador que vinha caindo pela direita, rola a bola para trás para alguém chegar de fora da área batendo. E nesses 2 lances, os únicos jogadores do Flamengo que você vê na imagem são os 3 zagueiros. Você não vê mais ninguém. O Vidal e o Vitor Hugo, por exemplo, eles nem saem na imagem. Para ter noção do buraco que tem no meio-campo do Flamengo, as 2 vezes, as 2 finalizações em jogadas parecidíssimas, o jogador do Alcas rola para trás, aquele grandalhão que tinha lá no time chega batendo, e não aparece ninguém do Flamengo na imagem, além do Santos e da linha de 3 zagueiros. Então, assim, eu acho que o Flamengo perdeu muito do que tinha daquele DNA. No Fla-Flu, por exemplo, nenhum dos 4 do quarteto fantástico, maravilhoso aí dos últimos anos, ninguém estava em campo. O Bruno Henrique está machucado para voltar, o Arrascaeta está lesionado, o Gabigol foi banco, o Everton Ribeiro foi banco, e o time que foi para o Fla-Flu era um time sem nenhum dos 4 do quarteto criativo do Flamengo. E aí, é claro, a gente vai debater, eu concordo com o VSR, o Everton não foi bem ontem, mas o Everton também estava indo muito mal com o Paulo Souza, a ponto de muita gente achar que ele já estava descartado do Flamengo, que o Flamengo tinha que mudar os ares, e o Everton faz um segundo semestre muito bom, é decisivo na final da Libertadores e vai para a Copa do Mundo. Então, acho que a gente também tem que levar em consideração, na hora de avaliar o desempenho, o que está sendo feito com o time. Tem jogador que melhora, como o Cebolinha melhorou, como o Michael melhorou com o Renato, no momento em que a gente tinha várias coisas para criticar também no trabalho do Renato. Mas é isso, eu acho que o Flamengo, o VP chega dizendo que vai manter uma base ali do Dorival, porque ele tem pouco tempo até o Mundial, e no início ele tenta manter, depois ele vai mexendo em outras coisas, tentando trazer um pouco da característica dele, mas o que a gente vê hoje é um Flamengo muito frágil defensivamente, um Flamengo que não cria nada. O que o Flamengo criou que você possa falar, olha, naquele momento do jogo ontem o Alcas se sentiu ameaçado pelo Flamengo? Não teve esse momento além da jogada individual do Matheus França. Uma outra bola que chegava para o Gabigol, uma cabeçada ali no final, uma defesa que o goleiro fez numa cabeçada também, uma boa defesa no segundo tempo, e só. Então, assim, acho que foi um Flamengo que empobreceu muito do final de 2022 para cá. Eu concordava com o VSR, eu falei na ocasião, é um direito do Flamengo querer mudar de treinador. O Flamengo foi campeão da Libertadores, mas alguém vai dizer aqui que o Flamengo teve uma atuação brilhante contra o Furacão na final da Libertadores? Não teve. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil nos pênaltis do Corinthians, aquela atuação foi ruim contra o Corinthians no Maracanã. Então era um Flamengo que já vinha perdendo gás, e eu acho honesto querer mudar. Ninguém é obrigado a ficar com um profissional para sempre porque ele ganhou um título ou outro. A forma como fez a mudança, como conduziu com o Dorival é outra história. Mas assim, é o que o VSR falou. Agora está no momento que não se tira praticamente nada de bom. Conseguiu ganhar o Fluminense porque conseguiu fazer um segundo tempo um pouco melhor, mas o Fluminense também teve problemas no jogo. Não foi uma atuação de manual do Flamengo, daquele Flamengo que o torcedor está acostumado contra o Fluminense. Então, assim, eu acho que o resultado ainda é muito perigoso para o domingo. O Fluminense vem embalado com a moral de ser o único brasileiro até o momento que ganhou na estreia da Libertadores. Jogou muito bem contra o Sporting Cristal e vai ser um jogo dificílimo no domingo. Então, assim, hoje, para mim, essa afirmação é verdadeira. Um mês depois, eu acho que eu posso até dizer que
talvez esse Flamengo de agora mostre coisas piores do que o Flamengo do Paulo Souza mostrava. E com adendo ali também do Marcelo, né, que joga pouco, né, em relação ao Fluminense. Mas, e aí, hoje eu queria te ouvir também, porque é muito nesse sentido a palavra desmancha ali da produção, né? Porque jogadores que vinham muito bem, com o Vitor Pereira não estão jogando nada, né? Então você pega o cara que lá em 2022 estava jogando pra caramba, vai na mão do Vitor Pereira, não joga nada, e aí depois a gente sabe que existe uma questão de confiança para o jogador voltar a jogar, o caso do Everton Ribeiro, por exemplo. É verdadeiro, porque ele mudou totalmente a forma de atuar, como o Vessi já colocou. Hoje o Flamengo é uma equipe que joga mais de forma reativa, mas eu queria colocar um ponto aqui. A saída do João Gomes impacta muito no equilíbrio do Flamengo. Então ele está tentando achar esse equilíbrio e a forma que ele utiliza de 3 zagueiros, mas quando são os 3 zagueiros mesmo, os melhores que ele tem no elenco, tem dado resultado, pelo menos. A gente não pode falar que o Flamengo foi brilhante diante do Fluminense, mas tem dado resultado. E acho que resultado é sempre importante. Mas o jogo poderia ter acabado na primeira meia hora, né? Exatamente. O Fluminense poderia ter aberto tranquilamente 2-0, né? Exatamente. Antes da parada técnica. Sim. Mas a gente já viu isso acontecer também com o Real Madrid. O Real Madrid sofreu bastante, jogar de forma reativa e conseguiu o resultado. Agora o problema é quando ele... Exato. Foi ontem. Sofreu muito. A gente vai falar sobre isso. Sofreu muito nos primeiros 40 minutos. Mas fez o quê? Jogou de forma reativa, encaixou bons contra-ataques e aí marcou os gols. Mas enfim, e aí quando ele começa a querer inventar demais e poupar num jogo em que não tinha necessidade, o Flamengo já construiu o resultado contra o Fluminense. O que é mais importante é sempre a Libertadores. É um erro muito grande. As escolhas foram erradas, mas eu também coloco na conta a escolha de quem está mandando, da diretoria. Sim. Porque você vende o João Gomes, aí você traz o Gerson para uma bolada, sendo que o Gerson no Olympique de Marselha rendeu muito mais jogando de forma avançada. Então fica um buraco no elenco. E muitos jogadores que fizeram uma boa temporada não estão conseguindo atuar da melhor maneira. E muitas vezes nem é por causa do esquema, tá? Então, assim, acho que o VP não acha soluções, mas não vai ser só isso. Se tirar o VP, vai ter que arrumar mais coisa ali. E aí, o VS, verdadeiro ou falso? Eu acho assim, acho que a produção deixa a gente sem alternativa, então entre responder, não tem um meio do caminho ali, né? Entre responder falso e ficar muito impreciso, eu acho que seria 51% verdadeiro ali. Mas acho que pelo que a Gi falou, acho que tem muita coisa errada ali, o período de férias, alguns jogadores que não estão jogando, jogadores importantes que não estão numa fase incrível, a venda do João Gomes e que talvez fale muito. Outro dia eu fiz um tweet falando assim, Flamengo teve 1 bilhão e 200 de receita, teve 140 milhões de lucro em 2022. O Flamengo tem 250 milhões em caixa. Parará, e o Flamengo diminuiu sua dívida e o Flamengo não consegue ter um projeto de futebol. Aí um montão de flamenguista, você tá maluco? Você é um flamenguista de merda, e não sei o quê, e parará. Você não... O Flamengo tem projeto sim, tanto que ganhou uma coisa. O Flamengo não tem projeto de futebol. A ponto de a saída do João Gomes desmoronar o time. Vocês acham isso razoável? A saída de um jogador não. De um jogador que até 2 anos, só pra você ter uma ideia, na final da Libertadores de 2021, ele estava na arquibancada. Esse jogador, que ontem, que aí, lógico, a culpa não é dele, a culpa é de quem botou ele na arquibancada, mas ele foi para a final da Libertadores e ele estava na arquibancada, nem relacionado foi. Você acha que em 1 ano a saída desse jogador ruiu o departamento de futebol? Isso é ter projeto? É lógico que não tem projeto. Perfeito. É lógico que não tem. O Flamengo vai agora, quando demitiu o Vitor Pereira, o Flamengo vai para 37 milhões de reais pagos em multas para treinador. Isso é ter projeto de futebol? Então, sorte que o Dorival Júnior é final de contrato, não teria mais multa. Exatamente. Então, assim, não tem projeto. Sorte. Porque, como a gente falou, a saída do João Gomes é muito impactante, mas você estar numa situação em que a saída de um jogador que é titular do time há 1 ano arruinar teu time, é porque você é incompetente. Você deveria ter pensado em coisas para minimizar isso. Ou não vender. Ou chegar e falar assim, João Gomes, eu te vendo lá no meio do ano, tem coisas importantes. Wolverhampton, você não é o Chelsea. Isso daí nesse momento não estamos preparados para... Exatamente. Então assim, eu te vendo agora e entrego no meio do ano, qualquer coisa. Mas enfim, então... Se eu responder falso... Mesmo porque tinha mais gente querendo, né? Exatamente. Poderia tinha mais ter gente negociado querendo. melhor. Exatamente. Assim, eu acho até que do ponto de vista de negócio, 19 milhões de euros foi uma ótima venda. O valor sim, mas para o projeto não foi exatamente. Para o projeto foi ruim. Mas então eu vou responder verdadeiro, mas
essa conta tem ressalvas, essa conta tem muita gente para pagar também para esse desmanche, né? Inclusive a direção, inclusive alguns jogadores, por exemplo, Gabigol. O lance do segundo gol, o Gabigol, ele tem a razão que o Everton Cebolinha não passa a bola para ele, mas quando o Everton passa, ele já tinha desistido da jogada. Não é obrigação, não é dever de um jogador, ainda mais um ídolo, o segundo maior jogador da história do Flamengo, ele ficar putinho porque o cara não deu o passe e ele desistir da jogada. Sim. Pô, vai na jogada e depois dá um esporro no cara, mas às vezes é então, reflexo assim, também do momento, né? Pode ser. E aí tem aquele negócio que a gente falava, né? Pô, se o nosso Nicolas aqui chegar pra mim e falar assim, ó, vai mudar o de placa aqui, a gente vai fazer 40 minutos você tocando uma música e o restante do programa a gente vai dar informação. Pô, gosto dele, vamos jogar junto. Pô, não deu resultado na primeira vez, a audiência caiu na segunda, na terceira, vou chegar e falar assim, ó, e aí? Não tá dando certo, cara. Vai ter que mudar isso aí. É melhor pra mim, já mas seria não... Exatamente, é melhor pra mim, mas assim, não tá dando certo. Já seria no primeiro programa, ninguém tem mais paciência pra porra nenhuma. Enfim, mas... Caiu 4 pessoas, já muda tudo. Mas assim, eu digo assim, fudido, vai ter uma hora, ô Mauro, que não vai dar pra sustentar, cara. O cara pode ser legal, o cara pode ser bacana. As pessoas não têm mais hora, assim. Bom, é verdadeiro, claro. O Flamengo também se desmanchou no sentido João Gomes, que faz muita falta. Rodinei também faz falta. Até pelo que o Varela não joga, o garoto Wesley, que tem potencial, enfim e tal. Mas, o Everton Cebolinha como ala. Se é o Rodinei nessa bagunça que é o Flamengo defensivamente... Camisa 10 hoje, o Flamengo. Não, o Rodinei estaria sendo crucificado. Claro. Só pra constar. Como se você troca ali, bota o Rodinei ali, não ia ser a solução que o Rodinei foi com o Dorival. Ia ser um problema. Então, que iam dizer, olha o Rodinei, não marca ninguém, não marca nem o vento, e por aí vai. Então, Everton Ribeiro tá sendo criticado. criticado. Aliás, ontem no lance lá em que o VAR dá a falta no Varela, aquele lance ali é uma bizarrice das maiores, que assim, não dá, deu a falta no Varela, beleza, mas a continuação do lance é um negócio assim... Inclusive, a continuação é uma piada e outra coisa, só do ponto de vista de VAR, é muito questionável o VAR chamar, tá? É muito questionável o VAR chamar, porque aquele lance ali, a falta não é um lance claríssimo, até porque o árbitro julgou no campo e não deu a falta. Então, assim, é muito questionável o VAR chamar para aquilo ali. Quando o VAR chama e o cara vê ali, a tendência dele voltar com marcação de falta é gigantesca. Não era o caso, agora, né? pelo protocolo do VAR, tem que se questionar se o VAR deveria ter chamado. Porque não era claro e óbvio, não. Não era claro e óbvio, não era uma coisa assim, pô, é uma falta, não tem como não julgar falta. E o jogo do Flu, inclusive, teve uma ação do Felipe Melo, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o próprio chamamento do VAR ali, o VAR chamando, é bem questionável do ponto de vista de protocolo. Bom, embora eu acho que tenha sido falta, tá? Mas mas não para VAR. Exatamente. É o tipo do lance. Se o árbitro tivesse dado, não ia tirar, se o árbitro... Por aí vai. Completa aí, ô Moro. Então, é verdadeiro, ele desmanchou, o Céu João Gomes, Céu Rodinei sim. Tá? O Rodinei do segundo semestre do ano passado. Faz falta sim. O João Gomes faz mais falta. E eu talvez tenha só envelhecido menos do que o Gerson, né? Cara, o Gerson envelheceu em 3 anos, 15 anos. E eu gosto demais do Gerson desde o Fluminense. Por ser muito fã do bola. Pogba, né? Cara, a definição é perfeita. O talento, o potencial, assim. O Gerson foi impressionante em 19, em 20, para mim foi o melhor jogador do Flamengo. 21 teve esse momento jogando mais à frente, mas é impressionante, cara. É outra pessoa. Ainda é cedo, por um lado mas assim, ao mesmo tempo, não é possível. Então assim, ok. Individualmente, o Everton Ribeiro, o Arrasca não está jogando, o Pedro faz os gols, mas nem tanto, o Gabi, essa questão do posicionamento e tal. Vários jogadores não estão legais e quero sempre insistir, e reitero o que eu falei ontem, a primeira vez que eu falei ontem, quero reiterar e vou usar mais cada vez mais. Por uma questão de princípios, eu não tenho uma questão de princípios. Acho que tudo é maleável, tudo é discutível, e não quero dizer que quem tem é radical, tá? Como o Vitor, mas eu acho que tem que pensar assim. Contra o Aucas, 12º colocado no Equador, que foi campeão agora, que estava estreando na Libertadores, né? Aquele belo uniforme de posto Shell e tal. Contra um jogador que parecia o LeBron James daqui a 20 anos de idade, não dá pra você perder de 2-1. Aí vai baixar o Renato Maurício Prado aqui. E dá pra você jogar com 4 sócios torcedores e o Marcos Braz postando corrida com o LeBron James daqui a 20 anos. O Cifuentes ontem eu me senti... Me senti um atleta. Num shape de jogador de Libertadores. Eu me identifiquei, porque cara. Eu posso jogar. Eu e o Cifuentes hoje estamos com eu posso jogar.
eu e o Cifuentes, o camisa... O mesmo... Eu mesmo e eles temos a mesma forma física hoje. Sem citar um outro atleta famoso, eu sempre usava dele, pô, eu tenho o corpo de atleta, daquele atleta, que não vou citar, mas você já imagina quem seja. Então, assim, pra mim, dava pro Flamengo até mais do que o Palmeiras, até porque a altitude é diferente, sim. Quito é altitude, mas não se compara a La Paz, a Juliaca, que o São Paulo perdeu lá, e estávamos lá com o Jorge Igor no Facebook Watch também, espetacular, um pouco antes da pandemia, outros lugares de altitude que eu já fui também. Não se compare, eu não sou atleta mesmo. Mas assim, Alcas, cara, dava pra botar o Marcos Braz e o Landim tirando o selfie no meu campo, talvez fosse mais... Dá pra jogar, assim, mas perdeu, ok. Então, Prepotência Alcas brasileira, ok. Mas eu sei, mas perdeu, tá? Perdeu. Por isso que eu quis falar de princípios, porque para mim eu não pouparia em situação nenhuma, por uma questão de princípio, mas só para lembrar, o Flamengo termina o jogo, o Flamengo toma a virada metade com do time Santos, titular, Varela, Gerson, 6 titulares. Pedro e... Gabigol, não. Pedro, quem mais? Do Gabi. Cebolinha, além de Gabigol, Lucas também. que é reserva todo dia, Ayrton Lucas. Olha só, se você botar o Gabigol, ele termina com 7 jogadores que até anteontem eram titulares do time. Assim, é que não dá pra falar que é titular. Por isso que eu tô falando. A escalação inicial, eu discuto. Mas no final do jogo, cara, tudo bem, na empurrância, desespero, levou a virada, ok. Então, assim, ele desmanchou, mas ok também, o verbo desmanchou é quase sempre num caso negativo, mas às vezes acontece e o time mantém o nível. Não é o caso. O Vitor Pereira é responsável, claro que é, a direção há muito tempo é irresponsável, eu quero insistir, é irresponsável, tá? Marcos Braz, Landinhas, deve ter um pacto. Adoraria ter a lealdade e fidelidade de várias pessoas, profissionalmente e pessoalmente, como eles têm entre eles.